A elite do fim do mundo. Quem realmente são os 144 mil do Apocalipse? Imagine por um momento o cenário final da história humana. Não como nos filmes de ficção, mas como descrito nas visões antigas e aterrorizantes dos profetas. O céu se enrola como um pergaminho velho que perdeu a utilidade. As estrelas, que antes guiavam os navegantes, agora caem sobre a terra como figos podres sacudidos por um vendaval cósmico. O mar ruge, as nações entram em colapso e o dinheiro que os homens tanto amaram é lançado nas ruas como lixo sem valor. O medo não é mais uma emoção passageira, é a própria atmosfera que se respira. Neste momento de escuridão absoluta, onde os poderosos da terra se escondem nas cavernas, pedindo que as rochas caiam sobre eles, algo impossível acontece. No meio do caos, no olho do furacão, surge um grupo. Eles não correm, eles não gritam, eles não se escondem. Eles estão de pé, inabaláveis, como colunas de fogo no meio da tempestade. Eles caminham por entre a destruição sem que um único fio de cabelo seja chamuscado. Eles olham para o céu não com pavor, mas com reconhecimento. E o mais perturbador de tudo não é a sua calma, mas o que trazem estampado em suas testas. Não é a marca da besta que o mundo inteiro aceitou para poder comprar e vender. É um selo diferente, uma luz viva, uma assinatura de propriedade divina que brilha com uma autoridade que faz os demônios recuarem. As Escrituras os chamam de os 144 mil. Um número exato, frio, específico. Diante de uma humanidade que hoje ultrapassa a marca de 8 bilhões de almas, este número soa como um veredito assustador. Apenas estes? Seria esta a tropa de elite que sobreviverá ao grande teste? Durante séculos, teólogos, místicos e curiosos tentaram decifrar a identidade deste batalhão sagrado. Igrejas inteiras foram fundadas com a promessa arrogante de que seus membros preencheriam essa lista restrita. Mas a verdade é muito mais profunda e muito mais perigosa do que as interpretações superficiais que vos contaram nas escolas dominicais. Não estamos falando aqui de uma carteirinha de denominação religiosa. Estamos falando de uma linhagem espiritual, de um código genético de santidade que foi preservado enquanto a maioria se corrompia com o vinho da Babilônia. Eles são descritos como aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Não perguntam o destino, apenas conhecem a voz do pastor. Enquanto a multidão busca conforto, eles buscam o sacrifício. Enquanto o mundo busca a fama, eles trazem o nome do Pai escrito na fronte. Hoje, convido você a deixar de lado tudo o que acha que sabe sobre o Apocalipse. Esqueça o medo infantil e prepare o espírito para a revelação adulta. Vamos investigar quem são, de onde vêm e, o mais importante, se o selo que eles carregam pode ser encontrado em você hoje. A peneira já começou a se mover. O trigo está sendo separado do joio. E a pergunta que ecoará na sua mente nos próximos minutos não é se o fim está próximo, mas se você faz parte da resistência silenciosa de Deus ou da multidão ruidosa que caminha para o abismo. A contagem começou. Abra agora os olhos do seu entendimento para a cena descrita no capítulo 7 do Apocalipse. 4 anjos estão posicionados nos 4 cantos da terra, segurando com força os ventos da destruição. Eles recebem uma ordem expressa: não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas testas. Perceba a urgência e a precisão do momento. O juízo final é pausado, o relógio do fim do mundo é detido por um instante, apenas para garantir a segurança deste grupo específico. Então, começa a contagem. 12 mil da tribo de Judá, 12 mil da tribo de Ruben, 12 mil de Gade. A lista continua, tribo por tribo, até somar os 144 mil selados.
Para o leitor desatento, isso parece apenas uma lista genealógica antiga, uma burocracia celestial de nomes hebreus que pouco importa para nós hoje. Mas o sábio, aquele que busca o tesouro escondido nas entrelinhas, nota algo perturbador nessa lista. Há uma anomalia, há um silêncio gritante onde deveria haver um nome. Se você voltar às primeiras páginas da Bíblia, no livro de Gênesis, verá os 12 filhos originais de Jacó, os patriarcas que deram origem às tribos de Israel. Mas ao comparar aquela lista original com esta lista final do Apocalipse, perceberá que uma tribo foi apagada. A tribo de Dan desapareceu. Ela não é mencionada entre os selados. Onde estão os descendentes de Dan? Por que foram excluídos da elite de Deus no momento crucial da história? A resposta nos leva a um princípio espiritual aterrorizante e necessário. A eleição divina não é garantia de permanência eterna se houver traição no coração. Dan foi a tribo que introduziu a idolatria oficial em Israel. Foi a porta de entrada para a corrupção espiritual. Jacó, em seu leito de morte, profetizou que Dan seria como uma serpente junto ao caminho, que morde o calcanhar do cavalo. A serpente não tem lugar entre os selados do cordeiro. Entenda a profundidade do que está sendo revelado aqui. Deus está reescrevendo a história da salvação baseada na lealdade, não apenas na herança de sangue. Ter o sobrenome certo, estar na igreja certa ou ter nascido em um berço cristão não garante seu lugar nesta tropa de elite. A tribo de Efraim, também associada profundamente à idolatria, é ocultada sob o nome de José. O Apocalipse nos mostra que nomes podem ser riscados. O livro da vida é um documento dinâmico, onde a santidade é a tinta que preserva o seu registro. Isso destrói a arrogância daqueles que acham que estão salvos apenas por pertencerem a uma instituição humana. A lista dos 144 mil é uma lista de pureza testada pelo fogo. Muitos estudiosos debatem se este número é literal ou simbólico, se são judeus de sangue ou a igreja espiritual. Mas eles perdem o ponto central ao focarem na matemática e esquecerem a moralidade. Se Deus foi capaz de remover uma tribo inteira de Israel por causa da idolatria, o que te faz pensar que ele selaria alguém que ama o mundo mais do que a ele? Este grupo representa a plenitude do povo de Deus. Sim, o número 12 multiplicado pelo 12, ampliado por 1000, indicando uma multidão organizada, um exército, e não uma turba desordenada. Eles são chamados de servos. No grego original, a palavra é escravos. Eles não têm vontade própria. Eles não negociam com a cultura da Babilônia. Eles são propriedade exclusiva. A ausência de Dan nos ensina que o anticristo, o espírito da serpente, não pode coexistir com o selo de Deus. Há uma incompatibilidade fundamental. Você não pode carregar o mundo em uma mão e o selo na outra. A peneira divina é exata. Ela remove aquilo que é tóxico para o corpo. Portanto, ao olharmos para esses 144 mil, não estamos vendo apenas um grupo étnico, estamos vendo um padrão de caráter. Estamos vendo o que acontece quando um ser humano decide matar a sua própria vontade para que a vontade divina viva nele. Mas o que exatamente é esse selo? Que marca é essa que brilha na testa deles e que repele as pragas que devoram o resto da humanidade? Não é uma tatuagem física, nem um chip de silício. É uma tecnologia espiritual muito mais antiga e poderosa, que opera no nível da alma e da mente, e é sobre essa marca de proteção absoluta que precisamos falar agora, pois há uma falsificação vindo para enganar a todos que não possuem o verdadeiro selo. Há um erro fatal que a maioria comete ao estudar o fim dos tempos. O foco excessivo na escuridão cega os olhos para a luz. O mundo inteiro treme de medo ao ouvir falar sobre a marca da besta, o famoso número 666,
que será exigido na mão direita ou na testa para comprar e vender. Mas o que poucos percebem é que o diabo não tem o poder de criar nada. Ele apenas corrompe e falsifica o que Deus já criou. A marca da besta nada mais é do que uma cópia barata, uma zombaria satânica do verdadeiro selo de Deus. Muito antes do anticristo pensar em marcar o seu gado humano, o Criador já havia estabelecido a tecnologia espiritual de selar os seus príncipes e princesas. Para entender o que esses 144 mil carregam na testa, precisamos voltar ao profeta Ezequiel. Em uma visão aterrorizante, ele vê a destruição se aproximando de Jerusalém, mas antes que a espada caia, um homem vestido de linho com um tinteiro de escrevente recebe uma ordem divina. Ele deve percorrer a cidade e marcar na testa apenas aqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que são cometidas no meio dela. Perceba o critério para receber o selo. Não era frequentar o templo, não era oferecer sacrifícios caros, era a angústia diante do pecado. O selo de Deus é atraído por corações que não conseguem se acostumar com a maldade do mundo. Se você olha para a perversão ao seu redor e sente dor em vez de indiferença, isso é um sinal de que sua testa está sendo preparada para a tinta divina. A localização do selo não é acidental. A testa guarda o lobo frontal, a sede da consciência, da vontade e da tomada de decisões. Quem controla a sua testa, controla o seu destino. A marca da besta é uma marca de submissão ao sistema econômico e político do mundo. É uma rendição da mente. O selo de Deus, por outro lado, é uma declaração de propriedade absoluta do céu sobre a sua vontade. Quando o Apocalipse diz que os 144 mil têm o nome do Pai e do Cordeiro escritos em suas frontes, está dizendo que suas mentes foram tão renovadas, tão lavadas pela verdade, que cada pensamento, cada decisão e cada impulso pertencem a Deus. Eles atingiram um nível de consagração onde a vontade própria foi crucificada. Existe uma jornada misteriosa entre o capítulo 7 e o capítulo 14 do Apocalipse. No capítulo 7, vemos esse grupo sendo selado na terra, momentos antes dos ventos do juízo soprarem. É uma cena de preparação, de armadura sendo vestida antes da guerra. Eles estão prestes a enfrentar a grande tribulação, protegidos sobrenaturalmente contra as pragas que atormentarão os homens sem o selo, como os gafanhotos do abismo que não podem tocar naqueles que têm a marca de Deus. Mas no capítulo 14, a cena muda gloriosamente. Eles agora estão em pé sobre o Monte Sião, ao lado do Cordeiro. A batalha passou. A vitória foi consumada. Eles foram comprados da terra como primícias para Deus. Isso significa que eles são a primeira colheita, a melhor parte da safra, a oferta de elite apresentada no altar celestial. O texto sagrado nos dá uma descrição que tem confundido muitos. Diz que estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. A mente carnal e superficial lê isso e pensa imediatamente em celibato biológico, excluindo todos os que são casados e têm famílias. Mas a profecia bíblica é uma linguagem de símbolos espirituais. No Antigo Testamento, sempre que o povo de Deus adorava ídolos, Deus chamava isso de adultério e prostituição. A grande inimiga no Apocalipse é chamada de a Grande Meretriz, a Babilônia, a mãe das abominações. Portanto, a virgindade dos 144 mil não é sobre sexo, é sobre lealdade espiritual. Eles são virgens porque não se deitaram na cama da falsa religião. Eles não venderam seus princípios para o sistema ecumênico do anticristo. Enquanto o mundo inteiro se embriagava com o vinho da prostituição da Babilônia, aceitando um evangelho diluído e confortável, este grupo permaneceu puro, fiel à doutrina original, fiel ao Cordeiro. Essa pureza lhes confere uma autoridade que nenhum outro grupo possui. Eles não são apenas sobreviventes.
são testemunhas oculares da glória no meio do inferno na terra. E por causa dessa fidelidade radical, algo extraordinário lhes é concedido nos céus. Eles recebem a capacidade de entoar um cântico que ninguém mais no universo consegue aprender. Não é uma questão de habilidade musical, mas de frequência espiritual. O que é esse cântico misterioso e por que ele é exclusivo dessa elite do fim dos tempos? A resposta revela o segredo mais profundo sobre o sofrimento e a glória. Escutem agora o som que ecoa das alturas do Monte Sião. O apóstolo João descreve algo que desafia a compreensão humana. Uma voz como o estrépito de muitas águas, como o estrondo de um grande trovão, e a voz de arpistas tocando suas harpas. Mas no meio dessa sinfonia celestial, surge um detalhe que deveria fazer tremer qualquer um que busca a profundidade espiritual. O texto diz que eles entoavam um novo cântico diante do trono, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Parem e reflitam sobre a exclusividade absoluta desta afirmação. Porque o restante dos salvos, a grande multidão que ninguém podia contar, vestida de branco, não conseguia aprender essa melodia. Seria Deus um maestro elitista que esconde as partituras de seus filhos? De forma alguma. O mistério aqui não está na complexidade da música, mas na origem da composição. Existe uma lei espiritual imutável. Você só pode cantar com verdade aquilo que você viveu. Os anjos, por mais poderosos que sejam, jamais poderão cantar o hino da redenção pelo sangue, pois nunca conheceram a queda nem a necessidade de perdão. Da mesma forma, há níveis de glória que exigem níveis correspondentes de sofrimento. O cântico dos 144 mil é a melodia da cicatriz. É a frequência sonora que só pode ser emitida por alguém que olhou nos olhos da besta e não piscou. É o som de quem atravessou a fornalha da grande tribulação, sentiu o calor do fogo babilônico na pele, mas recusou-se a dobrar os joelhos. Ninguém mais pode aprender essa música porque ninguém mais pagou o preço que eles pagaram. A igreja confortável, que busca apenas bênçãos e evita a cruz, não conhece as notas dessa canção. O crente que se mistura com o mundo e tenta servir a dois senhores jamais conseguirá afinar seu espírito para essa frequência. Este é o cântico da trincheira, não do palácio. É o som da vitória que brota da angústia extrema. Quando a Bíblia diz que eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá, isso implica seguir o Cordeiro não apenas nos pastos verdes, mas também no caminho do Calvário, no silêncio do túmulo e na ressurreição. Eles são as sombras de Cristo na terra, imitando seus passos com uma precisão que assusta os mornos. Outra característica vital é revelada. Em suas bocas não se achou mentira. São irrepreensíveis. Num tempo onde a mentira se tornará a língua oficial do governo global, onde a verdade será relativizada e a decepção será a moeda de troca, este grupo se destaca pela verdade absoluta. A palavra grega usada aqui para mentira refere-se a dolo, engano, a máscara da hipocrisia. Eles são transparentes. O que você vê por fora é exatamente o que existe por dentro. Eles quebraram o espelho da duplicidade. Não há neles aquele jogo duplo de parecer santo no domingo e viver como pagão na segunda-feira. Eles atingiram a integridade total, onde a alma e o espírito estão perfeitamente alinhados com a boca. Portanto, a pergunta que queima no coração não deve ser apenas curiosidade profética sobre o futuro. A pergunta é: que música a sua vida está compondo agora? Se você está passando por pressões que parecem insuportáveis, se sente que está sendo esmagado como a azeitona no lagar, saiba que Deus pode estar ensinando a você as primeiras estrofes de um cântico de autoridade. A dor não é um sinal de abandono. Muitas vezes é o treinamento da elite.
Os 144 mil não surgem do nada no fim dos tempos. Eles estão sendo forjados no segredo, no anonimato, através das provações que purificam o ouro. Muitos olham para este grupo com inveja da sua posição, mas poucos desejam o cálice que eles beberam. Eles são chamados de primícias para Deus e para o Cordeiro. Na lei da colheita antiga, as primícias eram os primeiros frutos, os melhores, aqueles que amadureciam antes de todos os outros. Eles eram colhidos e levados diretamente ao templo, não para consumo próprio, mas como oferta exclusiva ao Senhor. Isso significa que a vida dos 144 mil não pertence a eles mesmos. Eles não têm planos pessoais, carreiras ou ambições terrenas que superem a missão. Eles são uma oferta viva. Eles existem para satisfazer o coração de Deus em um tempo onde a humanidade lhe virou as costas. Agora, caminhamos para o entendimento final. Se este grupo é a elite espiritual, o padrão de ouro da fidelidade, onde isso nos coloca? Será que os 144 mil são apenas um remanescente de Israel étnico que surgirá no futuro? Ou eles representam um chamado urgente para mim e para você hoje? A resposta definirá como você viverá os próximos anos da sua vida, enquanto as sombras do fim se alongam sobre a terra. Chegamos ao ponto de convergência, o momento onde o conhecimento intelectual deve se transformar em realidade espiritual. Você pode passar a vida inteira debatendo se os 144 mil são judeus literais, se são simbólicos, se já estão na terra, ou se ainda nascerão. Mas ao fazer isso, você corre o risco de perder a essência do aviso divino. A mensagem central deste mistério não é sobre matemática, é sobre identidade. A existência deste grupo prova que, mesmo nos dias mais sombrios da história humana, Deus terá um povo que não se dobra, não se vende e não negocia a verdade. Eles são a prova viva de que é possível viver na Babilônia sem se tornar babilônico. Olhe para o mundo ao seu redor hoje. As pressões para se conformar são esmagadoras. O sistema exige que você pense como eles, fale como eles e aceite o que eles chamam de verdade. A marca da besta não começa com um chip na pele. Ela começa com uma concessão na alma. Começa quando você silencia a sua consciência para não perder amigos, para não perder dinheiro ou para não ser cancelado pela cultura vigente. Cada vez que você escolhe o conforto em vez da integridade, a caneta do inimigo se aproxima da sua testa. Mas cada vez que você escolhe a justiça, mesmo que isso lhe custe tudo, o anjo do Senhor se aproxima com o selo do Deus vivo. E pergunta final que deixo gravada em seu espírito não é se você faz parte numericamente deste grupo restrito, mas se você possui a qualidade espiritual deles. Você está disposto a aprender o cântico que só os que sofrem pela verdade conseguem cantar? Você está disposto a ser considerado estranho, fanático ou ultrapassado por uma sociedade que chama o mal de bem e o bem de mal? O selo de Deus é caro. Ele custa o seu eu. Ele custa a sua vaidade. Mas a recompensa é uma proteção que o dinheiro não compra e uma paz que o caos não toca. Não se engane pensando que haverá tempo no futuro para se preparar. A preparação é agora. O selamento é um processo diário. Hoje, enquanto você ouve esta mensagem, decisões estão sendo tomadas no tribunal da sua consciência. Se você sente um chamado para fazer parte desta resistência espiritual, se sente que não pertence a este sistema corrompido, então você já começou a ouvir os primeiros acordes do novo cântico. Não abafe essa voz. Alimente-a. Busque a santidade, não por medo do inferno, mas por amor, aquele que te comprou com sangue. Neste canal, nossa missão não é apenas contar histórias antigas, mas decifrar os mapas para o tempo que virá. O mistério dos 144 mil é apenas a ponta do iceberg das revelações que precisamos explorar.
As trombetas estão preparadas. Os selos estão sendo rompidos. Se você deseja continuar recebendo este alimento sólido e não quer caminhar cego pelos dias que virão, firme agora o seu compromisso conosco. Inscreva-se e ative o sininho, não como um ato digital vazio, mas como quem se matricula na escola dos sábios. Deixe seu comentário abaixo dizendo: "Eu escolho o selo de Deus." Que essa seja a sua declaração pública de guerra contra o sistema. Que a clareza do céu invada a sua mente e que a coragem dos profetas encha o seu coração. O tempo é curto e a eternidade é longa. Escolha bem a marca que você carregará. Até o próximo mistério.